A Coringa ouviu mesmo. Você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu tô me conduzindo da forma. Não, mas calma aí, mas eu tenho direito de falar aqui porque é o seguinte, porque... A Coringa ouviu. Deixa eu só terminar. Não, mas O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui, mas a gente... Eu não assisti ainda o que tá rolando na internet, né, das reações. Jones, discussão, né, Jones e a Legião no ICL. Vou assistir agora, ao vivo. Ao vivo não, que é gravado. O vídeo que eu tô assistindo é gravado, o que eu tô fazendo tá bem gravado. Mas eu não vi antes ainda. tem papel e o negócio, quando você põe no sol, queima e fica queimadura pro resto da vida. Mas eu chego e faço aqui. Galera, passa esse creme. Um monte de gente vai passar. E aí o negócio vai ficar com a queimadura pro resto da vida. Mas enfim, segue. Pra lá, pra cá, Vamos falar sobre o corte de gastos? Vamos receber então Jones Manuel, que é historiador, youtuber, comunicador, escritor e militante, que traz importantes reflexões aí sobre a política nacional. Oi, Jones, bom dia pra você. Ele caiu, Edu. Ele caiu? Vou adiantar o seguinte. Não, voltou. Ele levantou. Então não vou adiantar nada. Deixa eu dar bom dia pro Jones. Seja bem-vindo. Olá, gente. Bom dia. Prazer estar com vocês mais uma vez. Boa. Vamos falar sobre o corte de gastos, Jones, porque o cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa não deve ser suficiente para acalmar o mercado financeiro e provocar uma queda, né, do dólar nos próximos dias. Isso é o que dizem alguns economistas consultados pela Folha. Segundo eles, a permanência de Haddad no país até traz aí uma sinalização positiva sobre o andamento do pacote de ajuste fiscal. Mas a melhora do humor do mercado ainda depende do anúncio de medidas concretas que possam promover a redução de gastos. E aí eu te pergunto, Jones, o que será que vem por aí? Porque a gente sabe que é muito difícil saciar a fome do mercado, né? Cada vez que reduz o gasto, abre espaço pro mercado entrar pra lucrar em cima da gente. Roberto, veja, tem uma piada que circula muito nas redes sociais da época do governo Bolsonaro, que é uma montanha de corpos, né? Fazendo uma pilha e o Paulo Guedes em cima dizendo, chegamos ao déficit zero. Que é isso, se todo mundo estiver morto, todo mundo estiver na miséria, passando fome, a gente baixa a inflação e chega ao déficit zero. Veja, eu acho importante, eu estava pegando a fala do Edu, eu acho importante dizer algumas coisas básicas. Assim, o mercado especula, é parte da natureza deles. O mercado especulativo ele vive de especulação e ele usa essa especulação como instrumento também de pressão. Mas o poder dessa pressão tem limite. Vamos lembrar alguns exemplos históricos recentes que são importantes, porque na era das redes sociais acaba que a memória é muito fugaz, né, muito rápida. Na época da pandemia, quando estava para ser aprovado o auxílio emergencial de R$600, o mercado também pressionou. Né? O mercado também foi contra. O dólar também subiu. A bolsa desceu. Aquela pressão foi sustentada e rapidamente voltou ao normal. Veja, uma especulação de curto prazo com alteração no valor do dólar não consegue durar muito, viu? Porque há limites, inclusive, para a própria especulação do mercado. Então, se o investidor, por exemplo, se ele quiser sair da moeda brasileira, do mercado brasileiro, trocando por dólar, e o dólar está se valorizando muito, o risco cambial é do investidor, viu? Então, dando um exemplo didático para entender. Se quando ele entrou no Brasil, o dólar estava R$1, dando um exemplo básico, e aí o dólar começou a subir. Então, agora um dólar está R$2. Se ele quiser sair, é ele que perde. Então, há um limite objetivo para o elemento de pressão do mercado. Veja, não dá para ter uma trajetória de valorização do dólar frente ao real de maneira indefinida, não. Há um limite objetivo aqui. O que existe é uma pressão política de curto prazo para dobrar o joelho. Dobrar o joelho do governante do momento. Dobrar a opinião pública. Condicionar o debate. É por isso que se usa muito o termo terrorismo fiscal ou terrorismo especulativo, porque é justamente isso. Você faz um terror inicial, dando a entender que o mundo vai acabar, que você precisa, de maneira imediata, atender os interesses disso, senão, né, as praias de Recife vão secar, a floresta amazônica vai morrer, o sol do Brasil não vai nascer mais, e não é assim que funciona. O erro está no governo atuar dentro dessa lógica de terrorismo especulativo do mercado e fazer algo que é até mais grave do que o Edu colocou, porque eu acompanho a tua fala, Edu, tu fala do impacto que isso vai ter na base de esquerda, na base progressista, frente ao governo Lula, né? Eu acho até mais grave, Edu, porque, veja, a gente está falando de direitos que a gente conquistou depois de muita luta. Por exemplo, o piso constitucional da saúde e da educação, e o ministro Fernando Haddad está prometendo atacar para fazer caber dentro do arcabouço fiscal. Gente, a gente conquistou isso na Constituição de 88, depois de uma década de luta. Né? Você pega todo o movimento de reforma sanitária, todo o debate para a criação do SUS, toda a luta em defesa da educação pública, e aí movimentos de massa, sindicato, contribuição de grandes intelectuais como Florestan Fernandes, que era deputado constituinte. Então, veja, é um tipo de conquista que Collor não conseguiu atacar, que FHC não conseguiu atacar, né, que no governo Lula 1 e 2, Lima 1 e 2 não foi mexido, que o Temer, no contexto de um golpe, quando foi aprovado o teto de gastos, o Piso Constitucional de Saúde e Educação foi suspenso, né, para ser reavaliado 10 anos em seguida a aprovação do novo regime fiscal. E ele voltou. Então, assim, a gente está falando de conquistas gigantescas. O BPC a gente conquistou, foi mais de 30 anos. O Piso Constitucional de Saúde e Educação a gente conquistou da Constituição. O seguro-desemprego, que tem problemas, porque antes existia a estabilidade do emprego. A ditadura derruba a estabilidade do emprego e coloca o seguro-desemprego. Mas tudo certo, mas está aí há mais de 50 anos. Sabe? O FGTS é muito importante como elemento de poupança para alavancar o investimento público, especialmente o investimento
em moradia popular. Então são conquistas históricas que não dá pra gente jogar no altar do mercado, porque amanhã, como o Edu muito bem disse, o mercado vai dizer que ainda é pouco. Aí vai ser a valorização do salário mínimo, vai dizer que isso está aumentando as contas públicas, aí vai ser a previdência social, vai dizer que isso é um problema, aí vai ser os gastos. Por exemplo, um debate que sempre rola, tem que cobrar mensalidade de universidade. Já vão fazer um debate que, os procedimentos de alta complexidade no SUS têm que ser cobrados também, eles são muito onerosos. E assim vai o limite, até todos mortos com déficit zero, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, e até é interessante o Jones está falando isso, porque a gente sempre tem que pegar e ir esticando a corda para ver onde é que isso termina. Porque no final, quando a gente é engenheiro, a gente chama isso de limite, né? Você vai levando o negócio no limite para ver o que isso causa. E muitas vezes você pega a intenção do negócio quando você leva para o limite. Nesse caso, quando você leva para o limite, você é obrigado, não tem solução, a vender todo o patrimônio público. Se você não sai dessa lógica, você tem que vender o patrimônio público. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Isso é tão sério que é o seguinte, não importa se você continua seguindo nessa lógica, tá? Não importa se o próximo presidente vai ser o Lula, se vai ser o João Campos, se vai ser o Eduardo Paes, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Bolsonaro, quem quer que seja, vai vender a Petrobras, vai vender a Caixa Econômica Federal, vai vender o resto do Banco do Brasil, vai vender tudo, porque quando você leva no limite, é o único lugar final que você ainda consegue agradar o mercado e dar de comer para ele que quer comer. Mas vamos fazer um exercício aqui bem prático, ô Jones. Vamos lá. A gente chega e o governo anuncia essa semana cortes assim, naquela de tipo assim, para poder agradar o mercado mesmo. Eles chegam e falam assim, não, vamos fazer cortes aqui que vão surpreender o mercado e a gente gerar uma credibilidade enorme. Quando ele fizer isso, obviamente, ele vai ter que fazer esses cortes e também vai ter que subir a taxa de juros, porque se ele está seguindo, não por causa de uma coisa, por causa de outra, mas porque se ele está seguindo esta lógica, se esta é a lógica que vale, a lógica que vale também quando você está num momento como esse, que o risco aumenta, que você tem o dólar subindo, etc., você sobe juros também. A pergunta é, qual impacto prático no Brasil você pode ter se nos próximos 3 meses esse juro começar a subir rápido, o governo implementar assim, uma agenda de cortes acima do que as pessoas estão esperando e, enfim, a gente chegar no final do ano faltando 1 ano e menos de 6 meses para a próxima eleição. Qual o impacto prático que isso pode ter para assim, o nosso futuro político aqui no Brasil? Veja, Edu, o impacto vai ser desastroso, porque, repare, a popularidade do presidente Lula já está baixa, né, gente? Vamos lá, concretamente, a popularidade do presidente Lula hoje é mais ou menos a mesma que o Bolsonaro ao mesmo tempo de governo, sendo que o Bolsonaro estava na época da pandemia matando brasileiros em massa, né? Então o presidente Lula tem o mesmo nível de aprovação que o Bolsonaro à altura de quase 2 anos de governo. Isso já é um sintoma, ao meu ver, muito preocupante. A gente pega outro sintoma muito preocupante. A gente viu nessa eleição municipal que o presidente Lula não conseguiu transferir popularidade, viu, gente? Seus candidatos petistas. Vamos pegar um caso emblemático. Há na história brasileira uma afirmação que tem base empírica que diz que Minas Gerais tem um papel central em toda eleição presidencial. O candidato do governo federal, que foi o Rogério Correia, e teve com a vice Bela Gonçalves do PSOL, ele ficou em 5% dos votos, gente, em BH, viu? Assim, toda a propaganda dele era Lula, 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 ele ficou com 5% dos votos. Em São Paulo, o que aconteceu com Boulos, a gente já sabe. Em Porto Alegre, o que aconteceu com Maria do Rosário, a gente já sabe. E por aí vai indo. Então, a capacidade de transferir votos do presidente está em baixa. Tanto é assim que ele ficou bem ausente da dinâmica da eleição municipal, já prevendo, inclusive, a derrota. Aí imagina, neste momento, em que já há um mal-estar ainda passivo, mais diluído, uma sensação de que a vida não está mudando a contento, uma sensação correta de aumento do custo de vida. Edu, a conta de luz subiu 5% em setembro. Está em bandeira vermelha até final do ano. A tendência é a conta de luz continuar subindo. Isso tem impacto em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia de preços. A conta de luz está subindo, o gás de cozinha em vários estados, inclusive por causa de refinarias privatizadas, está subindo. O desemprego está baixo, mas pela metodologia do IBGE se conta quem está com trabalho informal como empregado. Então, na prática, tem 45 milhões de pessoas com carteira assinada, mais 130 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em idade economicamente ativa, né? A maioria não tem emprego formal. Se o governo faz esse ataque, o que é que ele vai fazer? Ele vai se alienar de toda a base organizada. O que eu estou chamando de base organizada? Eu estou chamando de sindicato, estou chamando de movimentos sociais, estou chamando de intelectuais, formadores de opinião na área da cultura, de universidades, de personalidades, por exemplo, Tem muita gente que paga pau ainda. Mesmo fazendo tudo isso, ainda paga pau pra que mulher não tomar processo. Tem muito que paga pau ainda. Pode fazer tudo o que diz a ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que ninguém pode chamar de um comunista radical, ele é filiado ao PSB, né? Antes era filiado ao PMDB. Foi ministro da Saúde durante o governo Lula II, ele assinou o manifesto contra o pacote de corte de gastos promovido pelo Fernando Haddad e ele afirmou textualmente, literalmente, atacar o piso constitucional da saúde significa matar o SUS. Tem uma Frente pela Vida que reúne um conjunto de entidades nacionais que defendem o SUS, a saúde pública, estão todas indignadas com o governo, inclusive não só com as medidas, com a falta de diálogo. Então, assim, o governo perde a base social mais ampla, porque não está tendo uma resposta econômica contente e perde as bases organizadas. Ele fica, como diria o pessoal mais antigo, pendurado na brocha, né? Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny. E perde as bases organizadas. Ele fica, como diria o pessoal mais antigo, pendurado na brocha, né? Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny. pendurado não. Perde as bases organizadas. Ele fica, como diria o pessoal mais antigo, pendurado na brocha, né? Pendurado na brocha. Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny. Deixa que é a hora. Eu sairia, mas eu não vou sair não, que eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse debate. O Calejão tá pedindo pra participar também aqui do debate. Senta aí, cara. Senta aqui no chão. Manda quem pode, obedece quem sem juízo. Eu sento no chão aqui. Vamos lá. Bom dia, Edu. Bom dia, Will. Bom dia, Hobbs. Bom dia, Jones. Bom dia pra nossa comunidade. Prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo. Eu achei que era uma oportunidade de participar. E eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel. Eu acho importante. Eu vou começar tirando o bode da sala, Edu. Eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte. O governo Lula é neoliberal.
O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Não. Isso posto, pra gente tirar esse bode da sala, pra gente poder avançar nesse debate, posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado, ok? Isso posto, eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar a minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais pra cada ponto que você tiver. O que isso tem a ver? O cara coringou, viu? Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu tô me conduzindo da forma. Não, mas calma aí. Mas eu tenho direito de falar aqui porque é o seguinte. Porque... O cara coringou. Deixa eu só terminar. Não, mas O que isso tem a ver, velho? O que isso tem a ver? o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou, cara- tu levou... Chega aí. A gente pode até ter esse debate. Só terminar. Não, O cara mas, de Jânio lá o atrás. papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que O tá cara papo tá de se prendendo, eu falei, não. maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Chega aí. Não tem o menor sentido. Eu queria ver a cara do pessoal na mesa. A gente vai fazer esse teu debate? A gente faz. A gente Então ficou termina. difícil. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo pra entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui, fico com Então tá. vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê. Vamos falar sobre a questão do neoliberal e da pesquisa. A questão não é falar de qualquer coisa. Não, A mas questão vamos é lá. que Semana que vem, reiteradamente- essa que é a minha pergunta. Ah. Semana que vem, essa é a pergunta. O Trump ganha, o dólar vai pra 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai pra 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, se for o Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, vou fazer um monte de corte pro mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você chega Você acredita que isso é e o voluntarismo Banco Central... do Não, Haddad? calma, cara. Vamos lá. E o Banco Central vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer, que é um cenário mega realista, Certo. o que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas para 2026? É só isso. Evidentemente vai implodir. É só- mas é só A isso base que é a social- pergunta. Ok, isso tá fácil, isso tá posto. Isso. E o que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, não tem a menor dúvida. É isso. É só isso. E se implodir a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que a gente faz? A gente chora? Não, mas isso tá posto. Isso é claro como a luz do dia que vai acontecer, mas de qualquer forma, o do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Eu não Deixa o Jones falar. Pelo contrário. Deixa eu só concluir. Voluntarismo do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Eu não Deixa o Jones falar. Pelo contrário. Mas é, voluntarismo. Eu poderia comprar briga, não vai comprar. Não vai comprar briga. Por quê? Porque ele não é liberal. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, pra te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu vou te fazer o seguinte, cara. Só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio, uma ova. Eu cheguei, tava aqui falando com o Jones, você me pediu pra entrar, que não era no horário que você ia entrar. Meu Deus. Caralho. O Calejou tá coringadaço. Coringado. O lulismo faz isso com as pessoas. Né? Eu falei pra você, claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes pra participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem essa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é palco. Quero ver o chat. Cadê o chat? Ué, qual foi? Cadê o chat? 500 anos depois. A gente ainda não carregou. Deixa eu ver o tempo. 159. 15902. Então acho que foi de base Aí você entrou, 5902. vamos levar numa boa. Não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é palco pra poder também. Todo mundo entra aqui e faz bagunça que não é assim, entendeu? Porra, por que não tá carregando essa porra do chat? A internet cai. Deixa eu ligar o VPN pra ver se ele ver o chat. Aquele debate, agora vamos fazer um Agora negócio. foi. A gente chega, termina esse debate, O terminou o chat. debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é Viva Jones, briga. Deixa eu ver se tá o chat tá aparecendo. palco pra poder também. Todo mundo entra aqui e faz bagunça que não é assim, entendeu? Vamos levar numa boa a parada. Eu tô colocando uma proposição que o Jones estava dizendo o seguinte, eu Calejão faz. Não podemos perder o Calejão, não. Faz isso. Tá com o pau doido. Tá ficando bom. quero debater com você. Se Briga, eu posso briga, concluir o briga. raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Você pode debater com o Jones quando você quiser, só que a gente está falando de uma notícia aqui, tá falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? Eu vou falar um negócio. O que está sendo dito reiteradamente é que o governo Lula é neoliberal. Ele não faz, ele não se conduz da forma... Eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo Lula é neoliberal. Eu tô te dizendo que o governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu tô criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu tô dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso Transcender. e adotar um compromisso É hora de transcender. É hora de transcender. Fazendo o quê? Neoliberalismo. Beleza. prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026 e se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura.
Eu vou pegar e vou raspar tudo que eu tenho A cara de my honest reaction. Minha reação nesta informação. Ah, dinheiro cara. e vou colocar 10 mil reais para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar sequer os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias, que é um movimento que eu aposto. O que isso tem a ver? Não, é porque ele pensa assim. Não tem o que fazer. Rende seu neoliberalismo e é isso aí. Ah, tem o que fazer, então. Vai lá e faça. Faça melhor. Ah, não pode fazer, então. Não tem o que fazer. Não tem lógica isso, cara. Tem lógica. Vamos lá. Conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, 10 pessoas devem ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica. Todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 Enfrentamento? Vai enfrentar a extrema-direita fazendo a mesma coisa que a extrema-direita. é um erro. Pra você, todo ataque é crítica. Quer dizer, toda crítica é ataque. É uma coisa, Edu. Atacar sistematicamente é outra. Eu quero ouvir o Johnny se você aceita o desafio que eu estou propondo ou se não. Por quê? Você não percebe. Bom, mas aí você já tá desqualificando a minha Não, mas você colocação. concorda que eu chegar pro João e falar assim, ó, eu vou apostar aqui com você um X-egg, um O que X-egg salada e uma coca. o que é Maduro? Sistematicamente atacar o governo. E tem um ponto aqui. Eu odeio argumentos de autoridade e coisas. Veja, vamos lá. Duas coisas. Eu odeio argumentos de autoridade e coisas do tipo. Evito usar. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, ele tem um texto que foi publicado ano passado. Tá em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Os argumentos estão postos lá em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta, o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser uma mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é o voluntarismo ou o determinismo, César. A questão é há uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados. Eu voto trocar César Calejão por Jones Manuel como comentarista fixo. Que aí eu vou assistir essa leitura todo dia. Quando eu vejo, eu olho assim, e se ele lançou vídeo, aí eu vou lá e olho. Tem Edu? Tem, então eu vou assistir. Não tem Edu? Aí eu continuo e vejo se aparece Elo. Não aparece Elo, eu não assisto. Eu não quero saber o que comentarista vai ter, que comentário o Calejão vai fazer, porque não me interessa. Não tem nada a acrescentar pra mim. Nada, absolutamente nada. Se tivesse, eu assistia 247, não assistia o ICL. Simples e objetivamente. César Calejão não tem nada a acrescentar. Da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube. A deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente. Acrescentar pra mim, pode ser construtivo pra outras pessoas. Pra mim, assim, o que eu sei não tem nada a acrescentar. Para o Fernando Haddad, ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo, essa proposta original, não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo. Assim, nada contra a César Calejão. O gasto primário do Estado, o que é o gasto primário do Estado? Eu gasto com tudo, saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade, a capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi, eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público. Investimento privado não existe. Não existe. Investimento privado é comprar o que o estatal fez a preço de banana. É uma fração do que eu gasto. Isso que é investimento privado. Guiar o ciclo econômico, e nós precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que o centro do ciclo econômico será o investimento privado, nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado, o nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive na prática, ele criticou os governos Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonismo do investimento público e do investimento privado, especialmente no governo Lula 2. Então, isso é fala do ministro, isso por um lado. Então, a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate.
que numa entrevista para o Canal Livre da Band, no final do ano passado, ele já colocou isso. Ó, isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando gasto. Isso é uma leitura. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, é a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, mas aí vem o que eu falei, mas na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em 3 anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 anos, essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas fazerem. Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de, simplesmente por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu. Mas assim, o mercado ele não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública e os títulos que são os LPN, o mercado ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal, desde o FHC, que é o banco... Ele consegue, mas você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso, porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem que fazer o que o cara quer, entendeu? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros dos títulos de longo prazo e deixa a livre especulação do mercado aliada a O Japão também não é liberal. Aqui é mais liberal que o Japão. isso. A gente tem um mercado de câmbio ultra desregulado, também outro legado neoliberal, que o economista Pedro Rossi vive debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais do Brasil. Agora, veja, isso por um lado. Por outro lado, agora respondendo diretamente a pergunta do César. Veja, César, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação do segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso, respeitado aqui de Pernambuco, me perguntou se eu serei candidato em 2026 ao quê? E aí foi que eu respondi ao Marcelo, não é demagogia, não é fugindo da pergunta, não, é o que eu acredito mesmo. Eu respondi ao Marcelo, querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco, a nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está tocando no Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha caro, lotado e ruim para incidir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se tu sabe, tem um trânsito mais lento do Brasil. A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí para quem não conhece Recife. Então, eu te responderia a mesma coisa. Veja, 2026... ele é um processo até lá, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026, tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula, vai ser muito difícil fazer campanha para ele se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação, porque você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública, e como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que a FHC não teve coragem de fazer, ou correlação de forças, que Collor não teve coragem de fazer, que atacar uma conquista constitucional. O BPC, César, veja, não é aposentadoria, é o BPC, é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar 11% dos beneficiários do BPC. Quem recebe BPC é gente que está passando fome. Sabe como é que a gente vai justificar isso? Então, a meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? É dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques proposto pelo Fernando Haddad e colocar em tela 2 temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações do mercado, e é derrubar o novo teto de gastos. Porque eu disse isso em 2023. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso. O projeto já saiu uma porcaria do governo. E aí, declaração do Fernando Haddad, não é minha. O Fernando Haddad declarou, tá na imprensa, se vocês quiserem, nos comentários depois eu posso colocar os links, que para formular a proposta do novo teto de gastos, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto. Ele não viu ICL, ele não viu a CUT, me dá um segundo, querido, por favor.
você continua na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. A gente está falando de renovação das esquerdas. Se a gente está falando de renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Vamos trabalhar a revolução. Vamos trabalhar renovação. Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Você precisa se comprometer. Se você não está criticando a mobilidade urbana Jones só faz react, não. Não. Olha. Ele só faz isso. de Recife, ou de uma capital do Nordeste, ou de que quer que seja. Você está criticando o governo federal. Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu tô te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Pra isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar a tua cara pra 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém tá dizendo que você tem que se eleger. Esse é o único caminho. Ele se diz marxista. Calejão se diz marxista. Vou chamar ele de autoproclamado marxista, Calejão. Ninguém tá dizendo que você tem que ir pro segundo turno. Ninguém tá dizendo que você tem que fazer 20%. Ninguém tá dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que tá aí. O projeto é neoliberal, ele é insuficiente, a gente fica bravo. Não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir pouco dinheiro Autoproclamado marxista, César Calejão. que eu tenho. Não acho que seja infantil essa proposição, vocês me permitem. Eu te faço um desafio saudável, uma proposta. Vendo meu nisso, você transfere Minha os reação anos de nesta. monetização do seu canal. Fala, nós Quem é ficar falando, branco rico ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto, isso é importante. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera ficar falando, branco rico ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto, que não sei o quê, num país onde a galera não tem onde Eu estava bebendo água pra não rir. comer. Você acabou de falar, nós Quem é somos branco rico? Nós somos Você. branco rico do Brasil. Você é, parceiro. Estamos falando que vai dar 10 mil pra cá, 10 mil pra lá, 10 mil pra lá, eu acho isso horroroso. Segundo lugar, é o seguinte, pra mim, qualquer pessoa, não, agora eu esperei tudo que tu falou. Qualquer pessoa que tiver no Brasil, me ouve, por favor. Utilizando Eu ouvi de tudo, raça e me eu ouvi colocando tudo que você falou. Eu ouvi tudo que você falou. Segundo o seguinte, qualquer pessoa que tiver no Brasil, pode ser o Haddad, por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho, eu sou amigo do Haddad, eu gosto do Haddad pra caramba, eu acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejão, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica De Bolle, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica como funciona o nosso sistema, o que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter Não que quer. entrar, em algum momento entrar em conflito com a Faria Lima. Não quer. Simples, objetivamente, ele não quer. Haddad é neoliberal. Pra ele está ótimo. Pra ele está ótimo, do jeito que tem que privatizar mais, tem que concentrar mais. O governo Lula se recusa a comprar briga com a Faria Lima. 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter que entrar, em algum momento, entrar em conflito com a Faria Lima. O que você Johnny lá atrás, hein? ô, João, não tá entendendo é o seguinte. O que não tá entendendo, na minha opinião, né? Que cada um aqui tem uma opinião diferente. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai para a direita. Na nossa frente ampla, não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que é... Renovação na esquerda, cara. Mas eu o que eu tô estimulando a defendo? renovação na esquerda. Eu defendo, assim, a opinião do Eduardo é diferente da do Calejão, a opinião do Calejão é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte: se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que tá, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem, com a popularidade. Mas aí que tá, mas isso é um problema. Porque o Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte: olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas. Você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam: caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Entendeu? Não vai votar não. Não vai votar não. Não vai votar não. Duvida. Eu não votaria. Eu nem ela vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem?
Só um momento, que Não, tem não, uma questão anterior. Não, tem uma questão anterior. Só um Vai momento, votar só no um momento. Haddad, Manuel? Não. Bom, rapidão, tem uma questão anterior. Primeiro, vamos lá. Eu sou militante há mais de 10 anos, sou dirigente nacional da minha organização PCBR, então não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Calejão, você querer resumir um trabalho de comunicação digital. Merendar na faculdade não. Inclusive, o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, tá Não disputando precisa, não. Coisa não. corações e mentes das pessoas. Vê. Eu tô Há uma fazendo. caricatura. E eu vejo você Mas pode fazendo a passar, mesma depois eu corto. coisa, por exemplo, que o trabalho do Lula, Jones. Eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, que o trabalho do Lula, Jones. Não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair porque eu vou pegar um avião hoje também. Você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta Não, 50 peraí, anos por emancipação peraí, popular, peraí. de uma maneira absolutamente irresponsável. Especialmente considerando o quanto eu respeito você tá falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, você tem uma segunda caricatura que é fica atacando o governo. Veja, eu não tô atacando o governo, tô atacando políticas concretas neoliberais. Tá certo. A minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra. Ele só é neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto de ataque ao piso constitucional da saúde e educação? É o projeto de ataque ao BPC? É o projeto do BNDES. Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, não está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo bem concreto, já que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público estadual e municipal é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil o concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais criação de vaga de creche para administração pública direta. Isso desestabiliza uma base social. Você pedir pra eu te dar mais 30 segundos pra concluir, eu passo pro Calejão, o Calejão faz uma tréplica, e aí eu tenho que sair, eu tinha que até dar um recado antes de sair há 25 minutos atrás. Mas então finaliza 30 segundos, você finaliza, eu dou um recado. Aí isso desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então, meu debate aqui é um debate estratégico sobre luta de classes, sobre rumo de política econômica. E aí, César, o desafio sobre 2026 é um ótimo desafio. Eu faço um desafio para você também, eu topo seu desafio, tá fechado. Tem um acordo. Meu desafio para você é você passar o resto do ano, em 2025, vai ver que tá passando pano com a política econômica neoliberal, que tá atacando direitos históricos da classe trabalhadora, se somar a luta para defender o piso constitucional de saúde e educação, o BPC, a Previdência Social, a Abolição Salarial, porque não pode dizer retoricamente da boca para fora que é contra, toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar uma baixa temperatura. Está em questão, concretamente, um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus mercado. A questão simples e concreta é, não dá para ser... Vida aqui, falando, pelo amor de Deus, acaba que acaba. 2 minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas duas casas, nos 2 dígitos de intenção de voto em 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. Você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo pano, como eu te disse explicitamente que o governo... Tudo que você faz é passar pano, parceiro. Tudo que você faz é passar... Você não tá enganando ninguém. Nem a você mesmo, nem você acredita nisso. Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Eu, desde o começo do nosso debate, não hoje, em outra ocasião, que seja, que eu sou contra a privatização de SUS. Isso tá posto. Ninguém tá passando... Companheiro, eu não sou rico, não tenho esse dinheiro sobrando, tá? E se isso for o caso, e Jones, eu voto em você, cara. Eu espero que seja, porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação. Eu vendo o Corolla 2015 do teu canal de monetização para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. E também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. Eu prefiro a morte. Entre quem e Haddad? O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Eu prefiro a morte. Me jogo da Roda Lacerda. Essa escolha que tem que fazer. Você não respondeu. É minha vez de falar? Por favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. Pra mim, assim, o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado. Porque tu falou com Começou o ataque pessoal. Tá? Eu posso propor? Eu vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Me permita. Eu quero saber. Eu vou ser muito sincero. Eu quero saber o que se passa na cabeça de Edu agora.
Pra mim, assim, Vou propor um negócio legal, Vocês vão gostar. Me permita agora. Não. Me permita. Agora aqui, ó. Vou usar. Agora vou usar o meu poder capitalista de controlador. Não, meu poder capitalista de controlador aqui do site, só pra poder propor uma coisa. Porque propor é o seguinte: vamos fazer um debate organizado, porque eu sei que o Jones tem um avião pra pegar. Ele tinha me falado que tinha 10h30 o avião ontem. Eu tenho que sair também, porque eu tenho um compromisso 10 horas e hoje à noite eu vou viajar. É sobre isso o meu recado. Vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com o tempo? Você topa, Jones, da gente fazer aqui no CL? Edu, esse bate-papo tava marcado já, o Calejão desistiu de debater comigo. Não. Se respeitam. Eu já vi vocês dois falando. É uma discussão importante pra cacete. Talvez a discussão mais importante que a gente tenha que fazer, não é do Calejão com o Jones. Essa questão do até onde deve ir a crítica, até onde essa crítica é perigosa, e se a gente ferrar ali a popularidade do Lula, quem que vai vir depois, e se não ferrar, ele vai fazer o que ele quiser. É super importante esse negócio. Então, tá aqui o comprometimento da gente fazer esse debate, tá? Dos dois, um debate mediado. Aí pode ser a Roberta, que pode... pronto, a Roberta já falou que quer mediar. Então vai ser a Roberta que vai mediar esse debate. Se você quiser também, já faz até a dupla aqui, que tá todo mundo em casa. E o seguinte, deixa eu só dar um aviso pra vocês. Jones, só me permite dar um aviso. Eu tô viajando daqui a pouco, eu tô indo pra Califórnia, eu tô indo pra Los Angeles, a gente vai competir com Vai pra Cuba. Vai pra Cuba vai concorrer ao melhor documentário do Brasil no principal festival de cinema Brasil-Estados Unidos. Então eu tô indo hoje à noite com a Juliana Baroni, minha esposa, diretora desse documentário. A gente quer a torcida de todos vocês. O festival é Labrif, escreve L-A-B-R-F-F, L-A-B-R-F-F. Eu vou chegar no dia da eleição americana apresentando o documentário de Cuba. Então eu ainda vou trazer pra vocês imagens das eleições de lá. Tô levando o celular pra mostrar, sei lá, fila, tentar falar com alguém na rua sobre esse negócio pra passar pra vocês. César Pelegou. Assim que eu volto, eu vou fazer uma Não aula. foi eu que falei, não. Foi o cara que... A primeira aula do novo curso que a gente tem aqui de empreendedorismo, que vai ser uma aula sobre narrativa e contação de história. Então a gente vai falar sobre jornada do herói, disposto a vai falar matar o sobre como funciona povo. o processo de convencimento, de persuasão, Debate olho a de olho. vendas. É uma das aulas mais Olho incríveis. no Pega olho. desde os conceitos do Joseph Apostar Campbell, coisa os de conceitos idiota. do Robert Cialdini, Ditador, mas que teatro horroroso. e são conceitos que são Tem utilizados gente que concorda com o Calejão. também para toda essa questão eleitoral. É a aula dentro do curso que as pessoas mais gostaram. Eu resolvi começar o próximo curso com essa aula. A primeira aula do curso é aberta. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam agora. ICLN1. Acho que acabou o debate aqui, né? ICLN1, tá ali, ó, o segredo das vendas e persuasão, como construir histórias que engajam e acabou. convencem. Isso é assim, é a base É desse isso, é mundo da isso. propaganda, capitalista, etc. E a gente tem que saber